Alô, eu sou o Lucas e mesmo com esse papo todo de eu já não leio mais tanto quanto antes, bom, chegou a metade do ano e eu praticamente li ou reli a bibliografia inteira do Lovecraft. Mas calma, tem um contexto. Não sei se você percebeu, mas eu sou meio nerd e para ajudar minha causa ainda sou dos mais chegados em card games, como esse aqui. Tá, mas e o que isso tem a ver com a morte do cara? Bom, é que não é exatamente sobre a morte do cara em si, mas sobre o conceito da morte do autor, de Roland Barthes. Mas antes de tudo isso, se você não conhece Lovecraft, deixa eu te dar um tour sobre o que despertou essa questão de novo pra mim. Ele era racista. Muito. Tá, ele também era escritor de histórias de terror e toda coisa de Necronômico e Cthulhu que tá por todo lado nos filmes, livros e jogos de terror hoje em dia vem dele. E mesmo já sabendo que é royalties free, que está sendo reapropriado em séries como a própria Lovecraft Country, que traz um olhar próximo da reparação histórica, e inclusive sabendo que ele não ganhou um tostão com a minha leitura, o que fica é, mesmo sendo um merda, ele escrevia sobre medo, terror, corrupção e a fraqueza humana. Faz sentido esperar que ele fosse virtuoso? Faz sentido lê-lo? Faz sentido não ler por causa disso? Roland Barthes foi um acadêmico francês, bem paquito, que dentre muitas outras coisas escreveu um texto de 4 páginas, bem famoso, que fala sobre a morte do autor. Ele fala em termos mais ou menos assim: dar um autor a um texto é impor a esse texto um mecanismo de segurança, é dotá-lo de um significado último e fechar a escrita. Esta concepção convém perfeitamente à crítica, que pretende então atribuir-se a tarefa importante de descobrir o autor, ou as suas hipóstases, a sociedade, a história, a psique, a liberdade, sob a obra. Encontrado o autor, o texto é explicado, o crítico venceu. Não há, pois, nada de espantoso no fato de, historicamente, o reino do autor ter sido também o do crítico, nem no de a crítica, ainda que nova, ser hoje abalada ao mesmo tempo que o autor. Tá, Lucas, mas e daí? Bom, e daí que se a gente desce por esse buraco contemporâneo do cancelamento, não dá nem pra ler Platão nem a Bíblia, pois eram escravagistas e isso e aquilo. E isso não é besteira, não fala em tom de descarte ou faz pouco caso disso, mas a questão é que o discernimento sobre isso, a verdadeira autoria sobre esses escritos, vem de outro ponto, ela vem de nós. O leitor é o espaço em que se inscrevem, sem que nenhuma se perca, todas as citações de que uma escrita é feita. A unidade de um texto não está na sua origem, mas no seu destino. Mas este destino já não pode ser pessoal. Ou seja, somos nós, os seres amorfos, coletivos e ao mesmo tempo subjetivos que constroem os significados. Um texto é sempre muito mais do que aqueles que o escreveram. Ele é o que fazem dele aqueles que o leem. Talvez não seja à toa que eu não passe de algum Lucas. O ano é 2023. E eu, achando que estava lendo pouco, de repente percebo que é junho e já li ou reli quase que a obra completa do Lovecraft. Faltando um conto aqui e outro acolá. Bom, como eu já disse, joguinho de cartas, royalty free, blá blá blá. Aí eu, muitos anos atrás, comprei no Halloween a obra completa do cara por R$ 1,99. Porque eu não lia mais tanta ficção e queria ler algo mais pulp em inglês, para deixar de ser o esquisito da filosofia. Acontece que tem muita história boa no oceano de histórias meia boca, o que honestamente é um dos ápices para qualquer ser escrevente, porque eu não mencionei ali nenhuma história ruim. Por mais arrastada que essa ficção estilo gótica possa ser muitas vezes, ela cumpre seu propósito, e a coisa é sempre o que se propõe a ser, isso quando não é mais. Mas porém, todavia, entretanto, esse não é um vídeo resenha, é um vídeo sobre o conflito de ter gostado e ter lido e relido a obra inteira de um autor racista em 2023. Esse é um problema que talvez possa ser melhor exemplificado por um caso recente que fez com que muita gente tivesse que lidar com a pergunta: azedou? Com a questão recente da transfobia explícita da J.K. Rowling, muitas pessoas se viram obrigadas, literalmente obrigadas, a lidar com isso. Suas filhas se chamam Hermione, suas tatuagens são de Harry Potter, seus sonhos são em Hogwarts. Mas tudo perde o valor uma vez que a autora não é capaz de demonstrar as virtudes que nós esperamos
É preciso que uma obra tenha sempre como principal lente a que nos é dada pela imagem da sua autora ou do seu autor. Verdade seja dita, qualquer autora ou autor pode dizer qualquer coisa sobre sua obra. Isso não muda o fato de que podemos ter uma visão distinta. A intenção muitas vezes pode ser clara, mas a recepção completamente oposta. Você já ouviu falar em tropa de elite? Bom, mas sem devagar, o que os defeitos da J.K. alteram na visão que você teve a vida toda sobre as virtudes do Harry, da Hermione e de qualquer outra personagem que ela tenha escrito? Especialmente considerando que até onde vai meu parco conhecimento de Harry Potter, nada na narrativa remete às pautas trans, e sim gravita um pouco mais em torno de conflitos de classe comuns à sociedade inglesa. Corrija-me nos comentários, por favor. O preconceito da autora numa pauta contemporânea diminui a influência empoderadora que uma personagem como Hermione teve em meninas e meninos, fossem eles cis ou trans? Evidentemente que não. Mas falar é fácil. Afinal, por mais que possamos resistir, a gente vive em busca de exemplos e a gente acaba se encantando pelas figuras que escrevem as histórias que nós tanto amamos, as passagens que mudaram nossas vidas e as filosofias e mitologias que formaram nosso caráter. Falar de J.K. Rowling ou de Lovecraft é fácil pra mim, porque não tiveram importância nenhuma na minha formação. Mas pra mim, quando descobri uma informação decepcionante sobre um autor cuja obra eu admirava, bom, doeu. Não me lembro nem como, nem porquê, mas quando vi um trecho de um documentário a respeito de Albert Camus e suas trocas de cartas com diversas mulheres ao mesmo tempo, bom, não consigo esconder o meu desafeto. Existencialista, figura pública, galã e do lado certo da história, mesmo assim era de se esperar que um homem dos anos 40, em tempos de guerra, não fosse lá um cavalheiro exemplar. Pouco importa. Daquele cujas ideias e valores fundantes eu tirei algumas das melhores mudanças e dos grandes aprendizados da minha vida, eu esperava a exceção. Mas, para além da obra, que posso eu esperar de um artista que fora do papel é carne e osso, é gente como a gente? O fato é que desde então, nunca mais consegui encarar alguns textos da mesma maneira. Da distância que tem as mulheres na sua obra, à escolha de Dom Juan como figura no mito de Sísifo. Eu sei lá, as ideias não perderam valor, mas se um dia me propuser a terminar de ler os seus cadernos e diários, por exemplo, vai ser só para comparar com o produto final, e não para buscar uma sabedoria de vida de um cafajeste salafrário. Mas e daí? E daí que cabe a nós encontrarmos nossos limites. E daí que há limites mais e menos importantes para nós por motivos mais ou menos relevantes, seja social ou epistemologicamente. A verdade é uma só, Barthes não está errado, mas também não é sobre tudo que ele está certo. Bom, eu me explico. Com as histórias de Lovecraft, que são menos pessoais para mim do que as de Camus, comecei a pensar sobre isso mais a fundo. Mesmo que uma ou outra história façam sim uso de representações inadequadas e preconceituosas, acho que nenhuma delas tem uma agenda preconceituosa. E a mais abertamente ofensiva delas, A Sombra sobre Innsmouth, termina com uma reflexão sobre a própria noção de identidade da personagem, que encara esse preconceito. São histórias das fraquezas de pessoas imperfeitas, representadas, bom, perfeitamente em suas imperfeições. Mas tudo isso se agrava para mim quando o assunto é outro autor. Porque, em certo nível, ele fundou minha identidade leitora. Então eu jamais vou ser capaz de ler Camus sem essa pulga atrás da orelha. O que de maneira alguma altera os argumentos feitos sobre a felicidade e a existência humana é um absurdo. Portanto, Barthes nos dá a nossa própria certidão de nascimento quando encerra seu texto com essa máxima. Para devolver à escrita o seu dever, é preciso inverter o seu mito. O nascimento do leitor tem de pagar-se com a morte do autor. O que eu serei o primeiro a admitir que não é tão fácil quanto pode parecer. Um assassinato dessa magnitude. Por isso já me entrego a quem me lê parcialmente aniquilado. Quando escrevo, sou só algum Lucas que assinou um texto, um conjunto de ideias num vídeo ou num papel. Quando lemos, somos leitores. Somos a autoridade responsável por dar sentido não só ao texto, mas ao mundo. Portanto, falamos sempre aqui de interpretação e agência. Pessoas ruins também amam, também erram
e muitas vezes talvez também possam melhorar. Eu teria a disposição altruísta de conversar com J.K. Rowling e com figuras públicas preconceituosas que temos por aí? Evidentemente que não. Eu nasci velho e não tenho essa disposição. Mas, no que couber a mim, escrevo o que posso e tento empoderar a massa leitora da qual eu mesmo faço parte, para sermos capazes de um dia, juntos, quem sabe, melhorar. Mas então, leitora, leitor, você vai levar esse texto como desculpa para continuar lendo sempre e para sempre os mesmos autores e autoras condenados à mediocridade dos valores da época em que nasceram, das exceções que não foram ou da ignorância a qual tem direito? Será que dá sempre para falarmos da arte pela arte de que falava Oscar Wilde? Será que dá para continuar matando os autores e autoras em todos os casos? Como é que fica então a representatividade? Bom, isso é assunto para você interpretar e também para outro vídeo. Como o texto de Barthes é bem curto, vou deixar o link do texto completo, versão disponibilizada pela USP, aqui na descrição. Se você gosta de vídeos como esse, deixa o like e se inscreve no canal, que vem muito mais coisa por aí. Também não se esqueça de recomendar este vídeo para 2 pessoas. Pode ser que nenhuma delas seja uma leitora tão voraz, mas quem sabe uma não aproveita a chance de, figurativamente, hein? Por favor, me matar. E se gostar de escrita e filosofia, algumlucas.com. Com certeza vai encontrar alguma coisa para ler, escutar e refletir por lá. Eu vou ficando aqui pelos comentários querendo saber que autoras e autores, artistas e pensadores você já matou. Ou pior, acabou tendo que renascer. Tchau.